Agora na Interativa, se liga com Matheus Ribeiro. Interativa. Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Se Liga deste sabadão, 14 de maio. Estamos na Interativa FM nos 94.9 para toda a região metropolitana de Goiânia e também com transmissão simultânea pela InTV aí no seu celular, pela página do Facebook da IN, facebook.com/Interativa Goiânia, e também pelo meu canal do YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV. Chat aberto para você comentar as nossas pautas, comentar os nossos assuntos. Você sabe, né? Muito mais que a sua companhia, eu faço questão da sua participação. Mais um Se Liga Raiz com a nossa formação original. O nosso quarteto talvez não tão fantástico assim, mas muito empolgado, muito feliz, muito disposto. Por que esse zóio torto, Rimene? É porque, assim, por que não tão fantástico? Porque como eu não sou tão fantástico assim, eu balancei. É problema seu, então fale por ti. É problema seu. Se sua autoestima tá baixa, meu bem, não exatamente. Não inclua nessa. Eita. Olha, não adianta a gente querer fingir um dedinho de modéstia nesse programa. Não né? dá, mas a gente não precisa disso. Não precisa. Hoje nós somos especialistas em economia, viu, meus amigos? Hoje nós viemos discutir esse descalabro que está a situação da inflação no Brasil, refletindo aí em todos os pontos que você pode observar da sua vida, né? Do tanque do seu carro até as prateleiras dos supermercados, o nosso dinheiro está valendo menos. Mas antes de entrar no nosso assunto, vamos à rodada do Bom Dia. Bom dia, Rimene. Bom dia, agora sim, né? Bom dia para todos os maravilhosos e fenomenais que nos ouvem. Bom dia para você, TT, MT, Matheus, e para vocês que estão aí nas ruas de Goiânia, dirigindo, ouvindo a gente, que está em casa, já preparando aquele café da manhã, porque sábado é dia de acordar um pouquinho mais tarde, já pensando no almoço, e eu daqui a pouco já vou pensar no meu vinho, no meu almoço também. Se Deus quiser, vai dar tudo certo e hoje vai ser o dia. Um abraço para todos, vamos começar. Amém, é isso aí. TT Ribeiro, prima, bom dia. Bom dia, primo. Bom dia, MT. Bom dia, Rimene. Rimene, você cortou o cabelo? Parece que o cabelo tá um corte diferente. Mas vamos lá. Excelente sábado. Eu já acordei desde as 6 horas da manhã, eu tô aqui ao vivo, entendeu? Assim, então eu daqui a pouco, na verdade, vou até às 10 hoje. Depois eu vou pra roça, viu, Rimene? Então o vinho eu vou tomar na roça, mais tarde. TT Ribeiro, que hoje está acompanhada. Você que nos ouve certamente já ouviu a brincadeira do gato Mia, mas na casa da TT é a gata Nia. E faz companhia. A Nia Mia. Minha filha tá aqui, ó. Tá aqui do meu lado. Tem cara de Maria Alice, não adianta. Ela tem cara de Maria Alice. MT, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Deixa eu pensar. Assim, eu tô bem. Não, a semana fica assim, foi muito trabalhosa, boa, sabe, em termos da gente ter conseguido muita coisa que queria, que era muito importante para nós. Então foi assim, muito bom. Eu só tô um pouco cansada hoje. Mas hoje também é dia de estar cansado, né? É aquele hoje dia é dia que de sair das unhas, dar um tapa no cabelo e amanhã a gente pensa na vida de novo. É isso aí. Bom, meus amigos... mas eu tô em inferno astral também. Meu aniversário tá chegando. Ah, é verdade. Tá e aí tem inferno astral, entendeu? Não? Sabe? Igualzinho. Aliás, eu tava lendo uma matéria da Folha de São Paulo, inclusive, que traz ali o porquê do brasileiro ser tão ligado, né, à astrologia. E aí ouviu alguns profissionais, trazia um relato de uma britânica que, na verdade, se impressionou no Tinder, né, das pessoas colocarem o signo e tudo mais. E aí, na opinião de uma astróloga, é porque o brasileiro é mais místico mesmo, por isso está sempre ligado a essas questões de signos e tudo mais. Mas eu acho que tem uma história de desespero aí também, que a pessoa quando desespera se apega a qualquer coisa, né? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu não acredito em nada disso, tá? Mas eu me divirto muito. Divertido. Pela descrição, eu sou uma geminiana típica, que trabalho só porque eu tenho um Capricórnio na ascendência, é isso? Ascendente Capricórnio. E você deve ter a lua em algum lugar que eu não entendo nada.
A lua tá no céu, pra minha cabeça, tá certo? É porque tem a lua Mas em tal assim, lugar, o sol é em tal lugar. É. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem umas coisas que são muito divertidas. Por exemplo, eu aprendi agora a falar pras pessoas: ai, mas eu tenho quase 70 anos. Entendeu? Tá, gente, as pessoas ficam olhando pra mim assim, tão assustadas. Mas isso, em que circunstâncias, MT? Uai, quando eu quero me livrar de alguma coisa, eu até dobro entendi. o ombro assim um pouquinho, Adoro. entendeu? Aí eu falo: ai, gente, olha, eu não vou conseguir, porque eu já tenho quase 70 anos e tal. Uma outra desculpa que eu tenho é que quando eu fico muito bravo, eu falo assim: ah, gente, mas eu também sou geminiana, né? Eu sou geminiana. E todo Entendeu? mundo. Sabe? Aí o povo fala assim: ah, é verdade. Tá explicado tudo. É. Tá aqui meu álibi. Entendeu? Pronto. É, exatamente. Então agora Sua eu tô certidão de usando, nascimento é seu álibi. eu tô aprendendo a usar esses truques, entendeu? Eu parei num lugar, o guarda falou pra mim assim: a senhora precisa ter um cartão, não sei o quê. Eu falei: não, moço, meu cartão é minha carteira de identidade, tá aqui, ó. Eu fui embora. Entendeu? Aquele Então, cartãozinho pra você pendurar. Agora, no se você se para-brisa deparar do com Maria carro. Tereza na fila do banco na fila do banco já tem o preferencial, mas Não, qualquer meu bem. circunstância que ela vier Não, com meu bem. esse já tem quase 70 anos, você vai saber que Não, meu bem, deixa eu te explicar uma coisa. Primeiro, meu banco é Select, tá? Deixa eu dar uma esnobada, ok? Tá, esnobei. Tá? Segundo, mesmo no Select eu tenho quase 70 anos, tá? não tem fila. Não. Não. E tem uma Mas coisa divertida se você se também. deparar com essa desculpa em outra circunstância, você vai saber que é caô da Maria Tereza. Tá contado aqui no Se Liga agora. Pronto. Pronto. Vamos ao assunto de hoje? Vamos organizar isso aqui? Bora. Porque o Puxa a inferno cadeira astral, aí, meu amigo, resolve tá esse na vida boteco. de todos nós. Se você tá andando na rua, se você tá enchendo o tanque do seu carro, se você tá fazendo compra para sua casa, você ainda tá conseguindo botar comida na mesa, você sabe que as coisas estão cada vez piores. Essa semana nós tivemos o resultado do IPCA, que é o índice que mede a inflação no Brasil, é um dado levantado pelo IBGE, e nós tivemos a maior alta para o mês de abril desde 1996. É algo que nos assusta. Foi uma alta de 1,06%. Poxa, Matheus, 1,06%, o que isso significa? Muita coisa. Porque o nosso dinheiro vale cada vez menos. Isso significa que o poder de compra do brasileiro está ficando menor. As coisas ficam mais caras, o seu salário não sobe e aí você passa a consumir menos. Você passa a ter menos condições, menos poder de compra. Para a gente iniciar o nosso debate, nós trazemos alguns dados rápidos aqui desses últimos 2 anos. Os alimentos subiram 31%, a conta de luz 33% e a gasolina 44%. Então, é realmente uma situação que assusta e que afeta muitas pessoas no nosso país. Porque, Rimene, nós que trabalhamos em televisão, já vimos aí dezenas e dezenas de vezes aquela matéria, né? O segredo é pesquisar, substitua os produtos. Só que nós estamos naquele ponto que não dá mais para substituir, né? Nós vamos trocar o ovo pelo quê agora? Pela casca dele, né? Só se for. E o pior de tudo, quando a gente fala nisso, engraçado que brasileiro tem que fazer uma piada sobre as desgraças todas para poder não morrer de tédio, porque senão morre de tédio e de fome. Mas quando a gente pensa nisso, o pior de tudo é imaginar que, apesar de todas essas altas, pela primeira vez, pelo primeiro ano, desde que o Plano Real foi criado, o salário mínimo não teve ganho real. E não vai ter. O Jair vai ser o primeiro governo a entregar o Brasil com defasagem no salário mínimo. Hoje eu vi uma publicação, a gente estava falando, né, justamente sobre isso, sobre o preço das coisas, e aí as pessoas falam assim, vocês falam do preço no Brasil porque vocês não sabem o preço da carne no Canadá. Só que o salário mínimo no Canadá é mais de 9 mil reais, equivalente a mais de 9 mil reais. O quilo da carne lá custa 40, aqui custa 80. Mesmo assim, você tem que levar em consideração. Então, tá difícil para todo mundo. Existe uma parcela da sociedade, é claro, que é uma parcela AAA lá em cima, que está se beneficiando de alguma forma, que tem condições, por mais que haja aumento, por mais que dobre os preços, que esses valores superem tudo, eles não vão conseguir se alimentar. Vamos dizer assim, vamos falar do básico, né? Não é nem curtir a vida, não.
Agora, tem gente que vive com salário mínimo. E viver com salário mínimo, para quem mora de aluguel, tem pelo menos, não vou falar 2 filhos, que é a maioria das famílias brasileiras não, com um filho, e ainda tem medicamento, comida, e aí? Como é que vai fazer? Vai morrer? Agora, uma coisa a gente não pode deixar de levar em consideração nesse governo. Não vamos negar, nesse governo já é que a superação, a inflação mensal tem se superado a cada mês. Infelizmente, e é impressionante a gente ver, e parece que a gente voltou lá em 1900 e alguma coisa, quando a gente via a inflação todo dia galopar, preço, e isso eu falo porque eu vivi, eu era ainda criança, pré-adolescente. Criança pequena lá em Barbacena. Criança pequena, isso. Eu vi a preocupação das pessoas e eu fui daquele que vi o etiquetador passava 2 vezes por dia as maquininhas e reetiquetava isso. E a gente está vendo praticamente, não é todo dia, porque eu não vou ao supermercado todo dia, mas toda semana eu vejo o avançar dos preços, o poder de compra diminuindo, e nós que ainda podemos dizer somos privilegiados, ainda vemos isso. E quem não é? E quem realmente tem um salário mínimo? E outra, e quem nem salário mínimo recebe? É uma preocupação que a gente tem que ter, porque isso também mata. Não é só doença que mata, não. A fome também mata. Diga lá, MT. Eu ia juntar a questão dos preços com a questão do desemprego, né? Tá aterrador sair nas ruas de Goiânia e ver aquela quantidade de pessoas e sentir a impotência de você não poder fazer nada de real. Você dá uma moeda, você dá isso, você dá aquilo, não tem um significado. Você ajuda instantaneamente uma pessoa. Tá aterrorizante. E eu vou sempre dizer, eu vou repetir, nós somos um tecido. Se uma parte do tecido esgarça, o tecido inteiro vai esgarçar. Nós somos uma fruta. Se uma parte da fruta fica podre, a fruta inteira vai apodrecer. O país perdeu o trem da história. Isto me apavora. TT, eu queria também a sua introdução aí sobre o assunto para trazer mais alguns detalhes, mais alguns dados que complementam a nossa discussão. Mas antes queria que você fizesse esse preâmbulo aí do nosso assunto do dia. O interessante é que, ouvindo o Rimene falar que ele lembra do etiquetador que remarcava 2 vezes por dia, e eu era criança, né? Mas eu lembro também desse etiquetador. Só que no meu caso, o meu avô, ele foi vendedor. A profissão dele era vendedor. Viajante, de secos e molhados, tal. E aí ele trabalhava muito por um atacadista que tinha lá em Campinas. Eu não sei se ele ainda existe. Eu sei que ele ia para os pequenos comércios e vendia. Eu tenho isso, eu tenho isso. Então, ele comprava caixas e caixas de coisas para ficar estocado em casa. Porque ele, como ele era vendedor, ele tinha acesso. Então, ele comprava fardo de arroz, por exemplo. E não ficava só para a gente, não. Aí, ele dividia com as pessoas. Hoje, a gente tem os atacadões, né? Naquela época, não tinha atacadão, não tinha atacarejo. Você tinha que comprar no supermercado. E eu me lembro dele falar com as pessoas, eu vou comprar um saco de arroz, que é um fardo de arroz. Vou comprar um fardo de arroz, tem tantos pacotes, eu vou ficar com 2, quem vai querer? E aí ele saía fazendo isso com familiar, com vizinhança. Então a mesma coisa era no feijão, era no macarrão, eram os itens de cesta básica. Então eu cresci vendo esse tipo de estoque. E aí a gente tem 2 situações na história em que nós vemos estocagem de comida. Primeira, questão da guerra, questão da escassez alimentar por causa da guerra, e também aqui no caso do Brasil, por causa da inflação. A gente tem, inclusive, várias famílias têm essa coisa de estocar, mas vem dessa época. E ele, eu costumo dizer, até porque quando ele ainda estava vivo, a gente já tinha os atacadões, né? Então eu costumava dizer que ele foi o primeiro atacadão, né? O Gilson, o atacadão do Girso. E ele fazia isso. Por quê? Porque ele sabia que de manhã ele podia pensar em comprar um quilo de arroz e à tarde
5 quilos de arroz, tá num preço e à tarde tá muito mais caro. Então, eu me lembro disso e quando eu conto, as pessoas não acreditam. Eu falo, como assim? Né? E a gente tá vendo isso. Para finalizar, vou dar um exemplo. No domingo, nós fomos almoçar na casa da minha cunhada, almoço do Dia das Mães, passamos no posto, o etanol estava num valor. Quando nós voltamos, ele estava em outro valor. E na hora, eu me lembrei dessa época. Gente, eu vivi isso tudo. O plano real foi em 1904. Lembra aí pra mim. 94. 1994. Eu tinha 40 anos. Eu vivi a inflação. Eu vivi isso aí. Eu vivi isso. Entendeu? Então eu sei. Vamos contextualizar um pouco a situação que nós vivemos. Por esse cenário de pandemia que obviamente trouxe complicações econômicas para praticamente todas as nações do mundo. A gente precisa trazer isso para o centro do debate. E obviamente a guerra da Ucrânia também, que dificultou ali um horizonte de transações comerciais entre países importantes, né? Com a guerra da Ucrânia, países que exportam milho, fertilizantes, trigo, tiveram que cessar essa exportação. É o caso da Ucrânia, por exemplo. Nós tivemos também um impacto muito grande na comercialização do petróleo. O petróleo foi nas alturas e isso, claro, trouxe reflexos no Brasil. Mas o que a gente vê em relação à nossa moeda diz muito mais sobre a forma como nós estamos enfrentando esse problema ou deixando de enfrentá-lo. Com a disparada do dólar, que teve aí uma alta depois da guerra da Ucrânia, o nosso real ficou ainda mais desvalorizado. Diante disso, meu amigo, o que ficou extremamente vantajoso? Vender para fora, porque a cotação desses produtos, das chamadas commodities, então soja, milho, combustível, gás de cozinha, tudo isso é commodity e logo é cotado em dólar. Portanto, quem produz commodity passou a fazer o quê? A vender para fora, a ganhar mais dinheiro, a ter um lucro maior com essa produção. Enquanto isso, a procura no mercado interno, que permaneceu a mesma, nós passamos a ter menos produtos disponíveis. Aí, o que acontece? Os preços sobem. Diferentemente de muitos países do mundo que passaram a estocar grãos, a estocar alimentos, a fazer reservas para que não falte para o mercado interno, o Brasil seguiu um movimento contrário. O Brasil decidiu permanecer com as exportações nas alturas. Resultado, a gente está vendo aí no nosso dia a dia. Obviamente, e aí eu queria também pegar a opinião de vocês, nós vimos o caso da Argentina, que proibiu, por exemplo, a exportação de carne, para baixar o preço da carne lá no país. Uma política intervencionista severa, né? Que muitas pessoas criticam. Mas aqui no Brasil, com essa falta, com essa ausência completa de política pública, e aí eu me refiro tanto ao preço dos alimentos, como também a um mecanismo para uma equação para resolver aí a questão dos combustíveis. Nós estamos no caminho certo? É isso mesmo? Vamos acreditar nessa autorregulação do mercado mesmo em situações tão críticas como essas que a gente vê por agora? Quem quer começar? Não acho que seja. Eu começo. E outra, quando a gente fala... eu falo, eu Ladies começo first. e o He-Man vem. A MT tem quase 70 anos. Ela tem quase Desculpa, 70 anos, eu não He-Man. escutei quando você falou. Tem a ver, por He-Man, favor. eu tenho quase 70 anos, He-Man. Vai lá. Por favor, tá certo? Tá certo. Olha, não, eu só quero dizer o seguinte, eu não tenho conhecimento suficiente para discutir esse assunto. Eu realmente não tenho e eu não palpite. Mas o que eu posso dizer é que tudo que eu vivi até hoje, toda vez que houve uma intervenção, deu errado. Tá? A gente vive no sistema capitalista. Eu não vou que se o capitalismo é bom, se o capitalismo é ruim, se não sei o que, eu não vou discutir isso. Eu quero dizer que todas as vezes que houve uma intervenção, e eu vi várias, nunca deu certo. Tá? Agora, vocês estão falando disso, eu tenho um pavor. Vocês não, eu estou falando também. Eu tô com quase 70 anos, estou ficando velho. Mas o que eu posso dizer
é que, mais do que isso aí, o que me assustou muito, e eu acho que é um tema que precisa se falar nele, é essa história de privatizar a Petrobras na situação em que nós estamos vivendo. E eu gostaria de falar disso depois. Rimene, sua vez. Muito obrigado, cara colega. Quando a gente falou da proibição da exportação na Argentina, eu acho que é uma intervenção muito grande, né? Se a gente lembrar também de outras épocas, o governo comprava parte dos grãos, das commodities, né? Comprava parte da soja, do milho, do arroz, do feijão, do café, estocava isso. Para quê? Qual é a base do capitalismo? É a lei da oferta e da procura. Quando a gente fala em economia, a lei da oferta e da procura. Quanto mais oferta você tem, menor é a procura, preços caem. Então, quando isso acontece, você consegue regular a economia, isso é o básico da regulagem da economia. Isso aconteceu também durante um tempo com o álcool. O álcool é combustível, que o governo também estocava parte, comprava parte, estocava e guardava aquilo para que, quando ele chegasse a subitar de preço, o governo derramava isso nos postos, vamos dizer direito, né? Colocava no mercado para comercializar, aumentando a oferta, diminuindo a procura, claro, e fazendo os preços caírem. Isso é a primeira lei da economia básica e todo mundo sabe disso. Agora, numa situação como o Brasil está, igual a MT falou, o governo começar a querer pensar em privatizar uma empresa, que a gente falou semana passada, que dá um lucro de 44 bilhões, B com B de bosque, nos 3 primeiros meses de um ano, é uma falta de gestão muito grande, de não conseguir fazer a coisa certa. Qual é o modelo disso? Eu não sou especialista, mas por que até 2016, quando o barril do petróleo aqui no Brasil, e nós somos produtores de petróleo, não é atrelado ao dólar, o valor do combustível não chegava ao valor que nós chegamos hoje? Por que não voltar aquilo? Pergunta 1, não sou eu quem vai responder. Agora, quando se fala... Não é o caso de proibir. Mas, por exemplo, vamos fazer o seguinte, você exporta 70% do que você produz. Os outros 30%, a gente prefere que você deixe aquilo. Se você quiser exportar, você pode exportar, só que nós vamos colocar uma sobretaxa de exportação, que é preferível você deixar isso no Brasil. Além do que, a monocultura que tomou conta do Brasil, quando a gente fala monocultura, a gente fala de soja, milho e cana-de-açúcar principalmente, que são as 3 maiores, e gado, né, que a gente não pode deixar o gado de lado. Por que não, pelo menos nas monoculturas que tomam mais conta do país, a gente começar a pensar nisso? Quando eu falo a gente, o Brasil, quer dizer que é o governo. Começar a pensar nisso. Ao invés de você exportar 100% da sua produção, deixa 30% aqui no país para vender para a gente, para vender para nós, para poder manter o mercado ativo, inclusive, não deixando pessoas passarem fome e mantendo o emprego de muita gente. Por que não se pensa nisso? Parece que é uma coisa difícil, é simples? Não sei, mas é a ideia que eu tenho e de que durante muito tempo valeu. E por que isso não pode valer agora? É uma questão que fica no ar, se alguém puder responder. Tem um lucro especulativo aí no meio dessa história toda que já a gente comenta também. TT, vamos lá, sua opinião. Você fez uma pergunta, né? Será que isso está certo, né? A gente, por muito tempo, apesar de que o programa do Banco de Alimentos ainda estar ativo lá no site do Ministério da Cidadania, a gente tem notícias, né, que estão sendo apuradas dizendo o seguinte, que não houve um planejamento para as pessoas que precisam desse serviço social. Se a gente fosse um país em que nós tivéssemos uma condição financeira para a maioria, para todos os cidadãos brasileiros, mas não é assim. A gente tem tantos desafios no lado social, a gente tem famílias na miséria. E eu tenho amigas, né, que são diretoras de escolas municipais, e estou falando agora em nível de Goiânia, mas imagina, vamos tentar projetar isso para o Brasil. E ela comentou numa reunião que nós fizemos nessa semana que as crianças estão indo com fome para a escola. Isso sempre aconteceu, isso sempre acontecia
uma outra família, sabe? Sei lá, num agrupamento você tinha 2, 3 famílias. Agora ela disse que tá geral, então as crianças, elas estão tendo dificuldade. As famílias que antes já tinham dificuldade, mas conseguiam colocar alguma coisa, agora não estão conseguindo. E as crianças estão indo para a escola, e ela comentou hoje, olha, as crianças estão comendo 1, 2, 3, se a gente consegue 4 vezes. E veja só, às vezes é a única alimentação que essas crianças têm. Então, quando uma criança de CMEI, pelo menos ela vai ter o café da manhã, colação, que é o lanche da manhã quando tem, o almoço, o lanche da tarde e o jantar. Sabe que hora que é servido o jantar lá no CMEI? Na escola de tempo integral, lá o CMEI, na verdade? 4h30 da tarde. Pensa, se essa for a última refeição do dia, ela vai comer no outro dia às 7h30 da manhã. Então, pensem. São 15 horas de jejum, né? Isso é impossível de acontecer. Não é, gente. Né? Então, assim, a gente precisa entender que não tá certo. Não tá certo. Porque nós somos um país extremamente necessitado, com muitas famílias em vulnerabilidade e várias vulnerabilidades que você possa pensar. E aí é uma coisa que muito me entristece, porque essa fome voltou. A gente teve uma época em que várias dessas famílias tinham acesso. Agora, elas não estão tendo mais esse acesso, essa assistência. Então, lá no site do Ministério da Cidadania, a gente tem que fazer a tarefa de casa, a gente tem que pesquisar, tá tudo bonito, tá lindo lá. Mas aí, quando você pergunta, minha amiga, você trabalha na escola, me conta como é que tá aí a comunidade que você atende, deixa eu te contar, fulano. A gente recebe notícias de todos os lados. Você, ouvinte, pode ajudar, inclusive, a trazer essa informação para a gente aqui. Quantas e quantos pedidos de doação de cesta básica a gente tem? Várias, né, entidades espíritas, que eu sou espírita, mas católicas, evangélicas, né, entidades, grupos organizados com nenhum tipo de vínculo religioso estão se movimentando para levar alimentação para essas pessoas. E não estão conseguindo. Eu até escrevi um texto para minha coluna no IG, em que eu fiz uma seleção ali de manchetes que a gente observou nos últimos meses, nas últimas semanas. E uma dessas manchetes, que confesso me deixou bastante indignado, é ver o governo federal querer gastar 130 milhões de reais para trocar cartões do Auxílio Brasil, que na verdade são cartões antigos que levam a marca Bolsa Família. Então vamos gastar 130 milhões de reais para trocar cartão, enquanto 1 milhão de pessoas esperam na fila estão na fila de espera para o programa. Matéria da Folha de São Paulo. Então, assim, não bastasse a tragédia que a gente observa, a utilização de programas sociais como ferramentas de aprisionamento da população, que torna essa população refém e não tendo a condição de utilizar um benefício social como instrumento de transformação nas próprias vidas, como instrumento de melhoria nas próprias vidas, como um auxílio de fato do poder público, que é necessário, que precisa acontecer para que essas famílias possam melhorar de vida, possam construir uma realidade diferente no futuro. O que a gente vê é essa tentativa de aprisionamento por meio da publicidade. Não, vamos trocar um cartão, porque aqui no cartão eu coloco a minha marca. Nós voltamos realmente aí para os anos 90, né? É Pantanal na televisão e esse descalabro que a gente vê aí em várias áreas do nosso país. Gente, meus amigos, eu preciso fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente volta, rapidinho, pouquinho, se liguinha. Daqui a pouquinho a gente tá de volta aqui na Interativa com o nosso programa nesse dia 14 de maio com esse debate que é aumentativo, é super importante para a nossa realidade, para o nosso cotidiano, para a nossa existência. Já já eu tô de volta. Faço questão da sua companhia. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga. Interativa com Matheus Ribeiro. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da Interativa. Estamos também com transmissão simultânea pela página do Facebook, facebook.com/Interativa Goiânia, pelo meu canal do YouTube, youtube.com/Matheus Ribeiro TV,
também pela InTV, que você acompanha aí no seu celular. Hoje a nossa bancada discute a situação da inflação no país, que a gente vivencia na prática, né? E aí ouvimos a opinião dos nossos convidados, da nossa bancada, sobre atitudes que o governo poderia ou deveria tomar para tentar controlar essa situação. Um dos episódios que nós observamos nessa semana foi uma troca repentina do ministro das Minas e Energia, Caio Bento Albuquerque, general do Exército, para assumir aí um novo ministro uma situação feita a toque de caixa, em mais um sinal de que o governo às vezes prefere lidar com seus problemas de forma mais midiática do que efetiva. Afinal de contas, pelo que a gente observa, né, Rimene, o problema não estava no ministro, mas sim nas coisas que são conversadas dentro do próprio governo, as coisas que são alinhadas pelo próprio Ministério da Economia, as políticas que são decididas ali em outras instâncias. Parece que foi mais um jogo de cena e que a gente não sabe qual efeito vai surtir, né? Ele tirou o sofá da sala, né? É aquela história que a gente conhece muito bem de que a culpa é do sofá, não do ato em si. Então, e a gente viu também, além disso, a gente viu um bate-boca do ministro Guedes, que está sumido, né? Já há um tempo já que ele anda sumido da mídia, um bate-boca na quinta-feira com alguns sindicalistas e apoiadores, quando ele propôs, inclusive, estudos para a privatização do pré-sal e da Petrobras. Gente, quando a gente fala em privatização, a gente tem um exemplo tão grande aqui em Goiás, a gente podia começar a prestar atenção nas coisas. Eu falo que o brasileiro não se lembra dos exemplos e não presta atenção no que acontece em volta para levar adiante aquilo que vê, que esfrega-se na cara dele. A gente tinha uma Celg, que era ruim, e hoje a gente tem uma Enel, que é pior ainda. A Enel é considerada, já há 4 anos seguidos, se eu não me engano, a pior distribuidora de energia elétrica do país. Então a gente vê que a privatização não é a solução. Não é a solução. Privatização não é a solução. O que precisa ter é controle e honestidade para gerir uma empresa como a Petrobras, que dá um lucro gigante para o Brasil. A forma como isso vai ser feito, não sou eu quem vai falar, eu não sou ministro nem economista, muito menos. Mas quando a gente vê uma empresa que já deu o lucro que deu e dá o lucro que dá, só que não volta esse lucro para os brasileiros, a gente entende que precisa ser feita alguma coisa. Falta gerência? Provavelmente. Eu acho que é por aí. Eu acho que é por aí que a coisa precisa andar. Mas é que também tem aquela coisa, né? Uma empresa grande, quando os olhos crescem e alguém chega ali, tem alguma coisa aqui que a gente pode começar a ganhar um pouquinho, a tentar um lucro maior ou melhor. Mas pelo que a gente vê, o liberalismo não quer isso. O liberalismo quer ficar livre. Se livra de tudo, se livra do problema, maqueia aquilo tudo e quando a coisa acontecer como está acontecendo, faz como está fazendo. A culpa não é minha. Privatiza que melhora. É isso? Olha, deixa eu falar uma coisa. Espera aí um pouquinho. Eu não quero enfiar o liberalismo no meio dessa história, tá? Eu não quero discutir o liberalismo. Acontece o seguinte. Na campanha passada, o economista, né, que assumiria caso a Marina fosse eleita é o Eduardo Janete, que é uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Ok. O Eduardo Janete falou uma coisa que ela é absolutamente inteligível. Você não vende um apartamento para pagar conta de água, de luz. Você não vende um carro para comprar roupa, por exemplo. Quando você vende um bem, você vende para comprar uma outra coisa maior, para ser melhor. Então, veja bem, um país precisa estar preparado para o liberalismo. Você não pode pegar um país qualquer, vamos privatizar tudo, vamos não sei o quê, porque está errado. O país não vai dar certo. É uma peça que não se encaixa. Então, assim, vender a Petrobras me apavora. Me apavora completamente. Vender o pré-sal me apavora completamente, porque é um patrimônio do país. E você vai vender para fazer o quê?
para aplicar o dinheiro da venda em quê? Dos cartões? Então, assim, não pode ser desta forma. O Eduardo Janete explicou isso super bem. O país precisa estar preparado para o liberalismo. Sabe? Você não entra numa guerra sem ter um exército fortíssimo para poder bancar a guerra. O Brasil não está preparado para o liberalismo. Ele citou isso N vezes, ele deu N exemplos e é absolutamente inteligível. De fato, não. Você não vende patrimônio para pagar a conta corrente. Entendeu? Eu acho que isso é perfeitamente claro e perfeitamente uma ótima lógico. analogia. Isso, MT, que você fala, é uma coisa que a gente fala muito aqui. No Brasil falta uma coisa grande chamada planejamento. Sem planejamento, o país não anda, porque você não sabe o que vai fazer amanhã. Nós somos uma nação de gente tão inteligente, com um povo tão capacitado. Não é possível que a gente acredite que a falta de planejamento do Brasil é só por mero acaso. Não é. Não, porque claro tem muita gente lucrando, tem projeto, muita gente ganhando, tem muita gente se beneficiando com essa ausência completa de uma agenda de país, com essa ausência completa de planejamento. Então, assim, essas coisas não são apenas por incompetência. Isso não é apenas incompetência. Adorei a analogia que a Maria Tereza trouxe, que mostra bem aquele desespero de quem está endividado, né? Você vende o carro para pagar o financiamento, aí você não tem nem o carro e, enfim, vai andar a pé. E nem o dinheiro não sobra. Exatamente. Então, acabou que sua vida continuou ruim da mesma forma. E é muito interessante a gente ver como, às vezes, esses argumentos vêm à tona, né, em momentos de crises, em que o poder público sofre de inanição, né? Eu não vou fazer nada. O bicho tá pegando, a situação tá piorando. Vamos vender isso, vamos vender aquilo. Então, os motivos que levam à privatização no Brasil nunca são para investimento nas nossas áreas prioritárias, que eu considero de forma evidente aí a educação, a saúde e a segurança, que são problemas clássicos, crônicos que nós temos de país, mas que também não serão resolvidos com a venda de Petrobras. Não nos enganemos. Né? Nós não teremos uma educação básica universalizada e assegurada a todos os brasileiros com isso. Nós não teremos unidades de saúde da família implantadas nos mais de 5 mil municípios do país de forma efetiva e com médicos assegurados a partir de uma privatização dessa. Então é só mais uma sanha liberaloide, que não é nem liberalista de fato, liberaloide que vai levar a lucro para o bolso de alguns. E aí eu queria trazer a questão, até para passar a palavra a você, TT, desse lucro especulativo, né? Porque a ferramenta que o governo vem adotando para conter a inflação é subir a taxa de juros. À medida em que os juros sobem também muitas vezes os lucros desses investimentos virtuais e artificiais que estão aí nas telas de aplicativo e que atendem a uma minoria da população, né? Que atende àquele que não vê o país como uma nação, mas só como um instrumento para seus objetivos pessoais e individuais. Matheus, é interessante quando você fala isso, e mais uma vez a gente cai naquilo que você trouxe, naquilo que a gente tem falado a respeito de que quem está ganhando dinheiro é pouca gente, né? E muito dinheiro. Eu não consigo parar de pensar na base que sustenta tudo isso, que é a população. Eu não consigo parar de pensar nessa base. Então, se você for parar para pensar, nós tivemos 9 ponto alguma coisa, menos de 10% de reajuste no salário mínimo aqui no Brasil. Você no início falou que de gasolina foi mais de 30%, alimentos foi tanto por cento, ou seja, complicado. Vamos falar dos professores. Professores, foi autorizado pelo governo federal um aumento de 33,24%, o que não era exequível para um monte de municípios. Especificamente em Goiânia, depois da greve, de tudo, nós tivemos aí 10,16%, que aliás já passou por 2 votações na Câmara e está esperando o prefeito Rogério Cruz sancionar para entrar na folha de pagamento. Rogério Cruz, por favor, você prometeu, né? Cruz credo, pelo amor de Deus, assina esse negócio logo, para entrar logo na folha de pagamento.
E o Passo está precisando enviar um aditivo de mais 4 ponto alguma coisa para completar os 15% de reajuste para professores. Consequentemente, você tem ali as outras coisas. E os administrativos estavam lutando pelas datas bases de 2020 e 2021 e ainda foi aprovado, tem que ser sancionado e, consequentemente, para entrar na folha de pagamento e, consequentemente, precisa vir a data base de 2022. Especificamente sobre essas funções que não receberam o reajuste devido. A gente sabe por que foi concedido esse reajuste pelo governo federal, para ficar bem na fita, mas execuível não é. Então aí você vê a base, né? Professores, pessoal da área de serviços, prestação de serviço, profissional liberal, a galera que está ali trabalhando na confecção, a galera que está trabalhando, vendendo as coisas na rua, a galera que está... E é isso que eu não consigo parar de pensar, Matheus. Sabe? Então, assim, sim, existem pessoas que estão ganhando dinheiro, só que são poucas. A maioria que está na base, elas não estão vendo isso. E o pior, continuam pagando imposto. Vocês viram que o impostômetro, há alguns dias atrás, já estava na casa dos trilhões. E não vê esse imposto, teoricamente, que teria que voltar em serviço para a comunidade de forma efetiva. Você não está vendo isso. Na escola, você não está vendo isso no posto de saúde, você não está vendo isso na segurança, você não está vendo isso na estrutura das cidades. Então, é essa a grande questão. Eu sei que não é só planejamento. Aí a gente tem que colocar a política pública, a gente tem que questionar a gestão pública. Por isso que a gente precisa prestar atenção, ouvinte. A gente está chegando na época de eleição. Por favor, vai estudar um cadinho para a gente ver se a gente consegue melhorar isso, né? Hoje, o que dá para fazer, eu jogo essa pergunta para vocês, porque é muita gente que a gente vê. Gente, olha o tanto de gente na rua pedindo dinheiro, pedindo auxílio. Né? É só a gente olhar para o lado. Uma coisa é o que está na televisão com as propagandas das prefeituras e dos governos e do governo federal. Outra coisa é o que a gente está vendo. É só você abrir os olhos. E se der, conversa um pouquinho com essa galera, vai numa instituição pública, vai num CAIS, num posto de saúde, começa a conversar com as pessoas. Real, né? Viver isso. Vida real, vida real. Gente, o Se Liga precisa fazer um intervalo rapidinho. No próximo bloco eu quero trazer um arremate aqui com a conversa que eu e MT tivemos dias atrás e que tem tudo a ver com isso que a TT estava falando, que é esse momento de ano eleitoral, o momento em que todos nós podemos exercer o nosso poder de cidadania, que é o poder do voto. Acho que é um bom arremate para o programa de hoje, diante dos assuntos que nós abordamos aqui. Liga, volta já, eu faço questão da sua companhia. Seu fim de semana bem informado. Se liga, Interativa. Se liga, jornalismo e entretenimento na Interativa. Se liga de volta aqui pelos 94.9 da IN, também com transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube. Que tal você me contar aqui no chat de onde você está falando, hein? De onde você acompanha o nosso programa? É um prazer ter sempre a sua companhia aqui com a gente. Bancada do Se Liga novamente, porque nessa semana que passou, isso também foi tema de um texto que eu escrevi, eu e Maria Tereza falávamos sobre poder, né? Sobre como alguns políticos se transformam depois da eleição e que ficam seduzidos por esse poder, e ela me trouxe uma reflexão que foi muito interessante e eu queria trazê-la aqui no programa para que a gente possa fazer os nossos comentários finais e encerrar a edição de hoje. É o poder pessoal, é o único poder que importa, é isso, MT? É isso sim. É o poder que você tem porque você adquiriu esse poder pelo respeito, pela admiração, pelo exercício profissional de alguma coisa. Este poder, ele é seu, ele é pessoal, ele é intransferível e ele é imutável, a não ser que você faça uma coisa completamente biruta. Eu contei para o Matheus uma cena. Eu trabalhei com um empresário milionário aqui no Brasil, e uma vez a gente foi a um restaurante almoçar entre reuniões, e
Ele estava morrendo de fome, nós fomos num restaurante muito grande. E aí, de repente, ele foi fazer o prato e sumiu. Desapareceu. E ele era um engenheiro que andava vestido de engenheiro, tá? Com aquelas calças de sarja, camisa xadrez. Não havia nada na aparência dele que indicasse qualquer coisa de classe social e etc e tal. E aí, teve uma hora que eu falei, bom, morreu, vou procurar o corpo, né? Porque ele não voltava. Ele tinha ido fazer um prato de salada, alguma coisa assim. E eu fui procurar. E aí eu o vi. Ele estava sentado sozinho numa mesa, sozinho. Depois ele explicou para mim que ele se perdeu, ele estava com muito fome, ele resolveu comer alguma coisa antes de procurar a mesa original, entendeu? E tinha 50 garçons em volta dele. Todo mundo servindo. Esse era o poder pessoal dele, a presença dele, o que ele trazia com ele, a energia dele. Eu não sei explicar o que era. Mas eu fiquei olhando um bocado de tempo e eu já vi isso ao longo da minha vida, que algumas pessoas chamam de carisma. Não é carisma, é mais do que carisma, é maior do que carisma. Até porque essa pessoa que eu estou me referindo, ele não tinha nenhum carisma, não tinha nada especial. Por outro lado, eu fui juiz eleitoral por 4 anos, eu compus o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás por 4 anos. E o juiz eleitoral, ele tem poder sobre quem tem poder, né? Então, como o papai dizia, estão desenterrando aí um monte de Alencar Veiga para poder vir aqui falar comigo, para pedir para você alguma coisa. O papai era impermeável a essas coisas, ele nem dava um recado para mim. E eu via, né, assim, as pessoas, eu não sei como dizer isso de uma forma mais bem educada, as pessoas puxavam o saco. Eu lembro de uma vez um senador foi falar comigo e ele abriu a gavetinha dos elogios, até eu dizer para ele, senador, o que o senhor pretende de mim? Porque isso que o senhor está fazendo agora não adianta, não. Tá? Não cola em mim, não. Tá certo? Então, assim, ao mesmo tempo, eu vi algumas pessoas que compunham o tribunal achar aquele poder o máximo, se esquecendo de que a caneta, a tinta acaba. A tinta acaba. Então, não há nada que se aproveitar desse poder que é emprestado por um cargo. Enfim, né? O poder real é aquele poder que eu vi antes, sabe? Que é o poder pessoal. E aí é o poder da pessoa que chega e de alguma forma ele chama atenção, ele se impõe, ele tá lá, entendeu? Eu quero trazer essa reflexão da MT para a realidade que nós vivemos agora esse ano, que é o momento de todos nós cidadãos exercermos o poder do voto, que também é pessoal, que também é intransferível e que, como todo poder, traz também uma imensa responsabilidade. É o passo fundamental para nós sermos de fato cidadãos. É o nosso voto, é a medida em que nós temos capacidade e consciência da importância de escolhermos bons gestores, bons legisladores, pessoas que de fato vão cuidar aí do nosso país e do nosso estado. Com essa reflexão, queria passar a palavra para a TT e para o Rimene para os arremates finais. Estamos chegando aí no finzinho do nosso Se Liga. TT, ladies first. Thanks. É muito isso. Tem um ouvinte que sempre pergunta pra gente aqui na Interativa, em quem eu devo votar? Fala aí o nome pra gente votar. Não é assim que funciona. Porque o seu voto, ele é consciente, ele tem que ser consciente. Então, pensa comigo. Depois de tudo isso que a gente falou, depois de todos esses assuntos que a gente permeou aqui, a gente ventilou com você, entenda qual é o candidato ou a candidata, e eu vou votar, muito do meu voto vai ser em relação a mulheres, enfim. Trabalha aquela pauta que você acredita? Tá, mas tá falando aquela pauta porque quer se eleger ou tem uma história realmente de ação social, de ação na educação, de ação na segurança pública? Tá, mas como é que é? É médico? É isso? É aquilo? Como é que é isso?
Porque todo candidato, toda candidata tem que ter um plano. A gente até já falou sobre isso aqui no Se Liga. Você tem que fazer um plano de governo, você tem que saber qual é a sua pauta de trabalho, se você fosse candidatar. E, consequentemente, nós que somos os eleitores, as eleitoras, a gente precisa entender qual o candidato que vai nos representar. Então, eu estou de olho em mulheres, eu estou de olho em pessoas que defendem a educação, eu estou de olho em pessoas que defendem a justiça social, e não só que defendam, e não só que tenham isso no plano de governo e no discurso, mas que efetivamente tenham feito algo. Como? Queridos e queridas, hoje com a internet você descobre rapidinho. Sabe, você consegue dar uma vasculhada, principalmente porque geralmente quem vai estar aí nas pistas é uma galera que já tem um certo trajeto. Então, vamos pesquisar, vamos conversar e não vamos brigar, não. Você ouve o que o outro fala, não sei o quê, pesquisa o seu e fica na sua. De repente você vai encontrar uma pessoa que de repente, vou votar no fulano, cara. E outra, para finalizar, gente, respeitem o voto do outro. Essa semana nós tivemos aí a Rita Von Hunt, que é uma pessoa maravilhosa, que se posicionou em relação ao voto dela e foi duramente atacada, principalmente por apoiadores, né, ao candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque ela disse que vai votar no Ciro, enfim, por causa de um monte de coisas, e ela contextualizou. Quem segue Rita Von Hunt sabe o porquê que ela falou isso, mas porque ela estudou para falar isso. E está sendo muito atacada, né? Então, assim, respeitem. Mas no caso dela, ela fez a tarefa de casa, gente. Ela estuda, ela faz o canal, quero até deixar essa indicação, Tempero Drag no YouTube. Assistam as aulas da professora Rita e, por favor, respeitem. Rimene, Eu quero. meu tempo tá acabando! Meus queridos, caráter, né? Caráter e índole. Eu acho que são duas coisas que a gente tem que começar a prestar atenção nas pessoas. Caráter é aquilo que é formado com o tempo e a índole é aquilo que você nasce por dentro, aquilo que você não muda, é o seu ser, é o âmago, é aquilo que está dentro de você, é o que te faz agir da forma como você age. O caráter ele é construído ao longo do tempo de acordo com o externo, com o que vem. A TT falou uma coisa muito importante, eu faço isso. Os candidatos, depois que eu decido, depois que eu escolho os candidatos, eu sou assim também como consumidor. Eu fico em cima, é como se o candidato fosse um produto. E como eu escolhi aquele produto, ele tem que funcionar. Se ele não funcionar, eu vou atrás para saber por quê. Eu vou atrás dele como eu vou atrás do Procon. Tantas vezes para tentar reclamar de um produto que não deu certo. Todo mundo que me conhece sabe disso. Vou mesmo. E nos 2 últimos anos eu entrei em contato com 2 parlamentares em quem eu votei e um me deu uma resposta meio nada a ver e o outro sequer se dignou a responder. Pronto, são 2 pessoas já arriscadas da minha lista. Não adianta nem querer, pode vir com a melhor campanha que existir, com o melhor projeto, que não vai ter meu voto. Então eu acho que as pessoas têm o poder na mão. A pessoa pensar, mas eu sou um único voto, o poder é o seu único voto, é que vai transformar a sua consciência, a sua parte, o seu âmago e o seu caráter. E é aí que a gente começa a mudar esse Brasil. Fala, MT. Eu quero só lembrar 2 coisas. Primeiro, não votem no Lula em branco, porque isso é uma covardia. Por favor. Você mora aqui, você tem que dar palpite. A segunda coisa que eu quero dizer é a seguinte. Quando você for votar, não pense só em você. Não pense que, mas este candidato, ele fala com a manutenção, por exemplo, dos meus privilégios. Não, eu vou repetir para você. Esse país está andando para trás. Nós estamos desperdiçando uma energia imensa, porque as pessoas não têm saúde, as pessoas não têm educação, as pessoas não têm o que comer. Então, por favor, não pense só em você. Pense no outro. Eu vou falar aqui de cara. Eu odeio essa eleição. As opções que me apresentaram, eu não transo com elas, entendeu? Mas eu vou votar. E no meu voto, ainda que eu odeie o que eu vou fazer, porque eu vou odiar o que eu vou fazer, eu acho que meu dedo vai cair. Ainda que eu odeie o que eu vou fazer, eu estou pensando no geral. Eu estou pensando no tecido. Eu estou pensando na coletividade, na fruta. né?
na fruta, eu tô pensando nisso. Então, por favor, não pense em você. Porque você, só você, não faz o país. E não vote em branco. Não se ausente. Meus amigos, depois desse programa super importante, depois desse debate com informações muito relevantes para a gente se posicionar aí na nossa vida, no nosso cotidiano, quero agradecer a presença dos nossos participantes. Um bom fim de semana, Rimene, TT, Maria Tereza. Até o próximo Se Liga para vocês. Um abraço, Tchau, gente, amor. que todo mundo possa ter um pouco de dignidade, comida no prato, pelo menos um sorrisinho no rosto. Um abraço para vocês, até semana que vem. Nesses últimos segundos, Pense a no Nia outro. subiu no meu colo pra dar tchau pra vocês. Tchau, gente! Tchau, Gatania. Tchau, Maria Alice. MT, beijo, bom fim Por de semana. favor, pense no outro. Por favor, pense no outro. Por favor. Beijo. É isso aí. No próximo sábado estaremos juntos novamente, reafirmando o nosso compromisso aqui na Interativa. Você sabe, a gente faz questão da sua companhia. Tchau, obrigado. Se liga, Interativa com